Oi pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Meu nome é Anne Silva e estamos aqui para mais um vídeo. Vamos começar? Vamos lá! Bem, hoje eu gostaria de homenagear meu pai. Ele hoje faria 65 anos se estivesse vivo, não é? Eu vejo muitos youtubers aí, eles fazem homenagens às celebridades, às pessoas que já morreram, tudo, e meu pai não era uma celebridade, mas era muito importante para mim. Eu gostaria de fazer essa homenagem a ele. Muita gente que conheceu ele também achava meu pai uma pessoa incrível, porque ele realmente era. E eu gostaria de fazer essa homenagem a ele, tá certo? Então eu vou começar com o dia que ele nasceu. Meu pai nasceu no dia 14 de setembro de 1956. Ele nasceu numa família muito grande. Ele era o quarto irmão de 10 filhos que minha avó teve. Minha avó ficou viúva muito cedo. Os filhos dela, meu pai disse a mim uma vez que ele era muito pequeno quando o pai dele morreu. Ele mal se lembrava do pai. E, enfim, ela teve bastante dificuldade. Ela vendia galinha na feira de Cavaleiro, aqui em Pernambuco. Ela era muito famosa lá e vendia muita galinha, graças a Deus, não é? E alguns filhos dela ajudavam ela nesse processo, os mais velhos sempre ajudavam. E o meu pai, ele foi morar com o tio para estudar. Eu não sei bem por que ele foi morar com o tio, mas ele foi morar com o tio, que era o irmão da minha avó. E nesse morar, ele estudava numa escola que ele, com 10 anos, ele estudava nessa escola e ele ganhava o dinheiro do meu tio para poder comprar o lanche. E ao invés de comprar o lanche, ele comprou uma caixa de isopor, comprava picolé e ficava na porta da escola que ele estudava vendendo picolé para os colegas dele. Então, ao invés de assistir a aula, ele ficava na porta vendendo picolé. Quando terminava o expediente da escola, né, tocava o sino, ele ia na padaria, comprava pão e levava para casa para ajudar a mãe dele a alimentar os irmãos mais novos, não é? Então, assim, desde muito novo, meu pai era bem consciente do meu tio. Quando o tio dele descobriu a façanha dele, que ele não estava indo para a escola, devolveu ele para a mãe. E ele sempre foi muito consciente, meu pai sempre foi muito responsável das responsabilidades dele, e ele ajudou muito a mãe dele, ajudava muito a mãe dele. Eu me lembro muitas vezes, meu pai, ele era taxista na época, e ele tava na vez, e assim, porque era uma fila, né? O taxista fica numa fila. E quando chega a vez dele, só pode sair de lá se pegar uma corrida para levar alguém para algum lugar quando chega na vez dele. Muitas vezes estava na vez dele, era a vez dele ganhar o dinheiro dele, a mãe dele ligava dizendo que estava precisando dele para levar lá no médico ou coisa parecida. E ele abandonava tudo e ia lá ajudar a mãe dele. Mesmo ela tendo tantos filhos, e ele sempre estava pronto para ajudar a mãe dele a qualquer momento. Ele nunca questionou, ele nunca reclamou. Eu nunca vi meu pai reclamar. Nunca vi meu pai questionar nada. Ah, mas tu tem outro filho aí, tem outro irmão e não sei o quê. Nunca, 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 nunca. Meu pai sempre esteve pronto a socorrer minha avó a qualquer momento e a qualquer hora. Na verdade, ele estava pronto a socorrer qualquer um, mas na frente eu vou falar sobre isso. Então, meu pai serviu o quartel aos 18 anos, né, que é de praxe. Ele serviu o quartel, ele serviu ao 14, que ele fica ali em Jaboatão, no centro de Jaboatão, também aqui em Pernambuco. E ele serviu o 14, ele foi armeiro lá no 14, e cumpriu o ano, né, que tinha que cumprir, e voltou para casa. Graças a Deus, o brasileiro não entra muito em guerra, então ele não participou de guerra, né? A gente é sempre um país neutro, um país que vai lá para conversar somente, um país diplomático. Enfim, um pouco mais à frente ele conheceu minha mãe, eles ficaram amigos, e no Odilon. O Odilon era uma casa de festa, de shows, né? Uma casa de show da época, que os jovens iam para lá para se encontrar, dançar, para, enfim, encontrar, para paquerar. E meu pai e minha mãe se conheceram, acho que foi lá, eu acho, né? Eu tô deduzindo que foi lá. E se tornaram amigos, ficaram amigos, eram do mesmo grupo de amigos. E
depois se casaram, né? Se casaram no 10 de setembro de 1975, eles se casaram. E um ano depois, em 29 de agosto de 1976, minha irmã nasceu, minha irmã mais velha. Ela nasceu, acredito que foi 2 anos depois, minha mãe teve outro filho, mas esse menino morreu de meningite. E depois deste menino, no caso, 5 anos depois da minha irmã, eu nasci. Eu não sei quanto tempo depois desse meu irmão, eu não me recordo, minha mãe deve ter me contado, mas eu não recordo agora. Eu nasci, né? Eu estreiei, como já falei aqui no canal. E um ano depois, meu irmão nasceu. Ele não deixou nem eu provar o gostinho de passar um tempo sendo mimada como única bebê da família, né? Porque minha irmã já tinha 5 anos, então eu ia ser a única bebê. Meu irmão não deixou nem eu ganhar esse gostinho. E meu irmão nasceu, então eles somos 3 filhos, 3, né, dos meus pais que estão vivos, que foram criados e estão vivos até hoje. Que o menino, o bebê morreu, né? Então meu pai era um cara bem excepcional, ele era um cara massa, ele cantava muito bem, muito bem. Chamavam ele de Tim Maia, por causa do timbre de voz dele e a aparência também. Ele era muito parecido com o Tim Maia, não era igual, meu pai era mais bonito, mas ele era bem parecido com o Tim Maia também. E ele cantava perfeitamente bem, ele cantava divinamente bem, era maravilhoso escutar meu pai cantar. Era muito, muito bom escutar meu pai cantar. Meu pai era um homem bastante generoso, ele tinha um carro, ele tinha 2 carros, né? E na época era Fusca, que os Fuscas na época era a ostentação do tempo, do tempo, né? Daquele período. E o carro dele era utilizado como ambulância. Inclusive, era assim que era conhecido o carro dele, como ambulância. Porque na rua que eu morava, todo mundo, a qualquer hora, qualquer dia da semana, que tivesse passando mal, que tivesse com emergência médica, meu pai estava pronto, pegava o carro, vestia a roupa, pegava o carro e ia socorrer a pessoa. Não tinha cara feia, não tinha problema nenhum. Meu pai sempre foi muito generoso em relação a isso. Depois que ele faleceu, a gente descobriu que ele ajudava muito alguns vizinhos também, de outras formas, que eu fiquei pasma com isso, mas fiquei pasma assim por não saber, mas não por causa da generosidade dele, porque eu já sabia que meu pai era um homem muito bom. E, enfim, ele era magnífico, meu pai. No dia 8 de agosto de 1994, eu estava completando 14 anos. E foi uma segunda-feira, eu fui para a escola. E quando eu voltei da escola, meu pai me chamou, né, na barraca que ele tinha. Era uma barraca, era uma mercearia bar, né? Ele vendia cerveja, enfim. Era uma mercearia bar e vendia cereais também. Então, ele me chamou lá, eu pensei que eu ia apanhar, tinha feito alguma merda, porque ele nunca bateu nem em mim, nem na minha irmã, mas enfim, eu sempre achava que meu pai ia bater em mim quando ele me chamava para conversar, e as conversas dele eram benção, só Jesus. Em outros vídeos eu vou dizendo a vocês, assim, as conversas que meu pai tinha comigo, era excepcional. E aí, ele me deu um Walkman, eu vou mostrar para vocês aí. Quem é agora da atualidade não sabe o que é o Walkman, né? Naquela época era ostentação, tá aqui para vocês verem aí na tela. O Walkman era ótimo, todo mundo queria ter um Walkman. E eu ganhei um. E junto com o Walkman veio era um radinho, né? Que tocava fita e AM e FM. Era massa. E junto com o rádio, junto com o Walkman, veio esse cartão. Que é bem a personalidade do meu pai, assim, porque ele era bem engraçado, bem divertido. Coloca uma nota de $100 em cada cartão de aniversário. É o que sempre digo. Mas nunca faço. Feliz aniversário de qualquer modo. Meu pai era bem hilário. Aí tem aqui, ó, pra vocês verem. Parabéns do seu pai e da sua mãe. Com muito amor, né? E aí tem feliz aniversário, meu nome, 8/8/94, tá vendo? E a assinatura do meu pai.
Então assim, ele era bem hilário, ele era bem divertido, meu pai. Apesar de ter a cara bem séria, eu vou botar a foto dele aqui pra vocês verem como a cara do meu pai era fechada, assustava qualquer um, qualquer um. Tinha medo do meu pai só de olhar pra cara dele. Mas era uma pessoa maravilhosa, era bem legal, era bem divertido. Meu pai era super mega divertido. Tão divertido que você não faz ideia. Já esse cartão já diz tudo, né? Inclusive eu guardei esse cartão porque o Walkman já era faz muitos anos, né? Acho que uns 3 meses depois o Walkman já era. O cartão não, o cartão eu guardei e eu quero que seja enterrado comigo, eu vou levar pós-vida. Ele é bem hilário, ele remete bem o que meu pai, assim, a hilariedade que meu pai era, né? Como engraçado ele era. E aí, o que acontece? Meu pai era tão legal, que meus amigos convidaram ele para uma festa que não me convidaram. Exatamente, convidaram meu pai e minha mãe para uma festa que não me chamaram para essa festa. Acabou-se. Eu só fiquei sabendo da festa porque no dia da festa meu pai chegou e perguntou: e aí, tu não vai não pra festa de fulano e tal? Que festa? A festa, fulano chamou, daí tua mãe, tu não tá sabendo não? Não. Ah, pois eles foram pra festa. Olha, pense, veja só. Todo final de ano, festa de Natal, Ano Novo, iam lá pra casa, passavam com suas famílias, meus amigos se reuniam lá em casa, minha mãe fazia um monte de comida, meu pai botava lá já duas grades de cerveja na freezer, e já esperava meus amigos chegarem, começavam, enfim, naquela época meus amigos podiam beber, gente, era todo mundo tinha maior, eu só que era de menor, né, eu tinha 16 anos para ir, e então, mas meus amigos eram todos de maior e podiam beber, tá? Só para constar. Então, assim, ele era muito, muito animado, meu pai, apesar desta cara de mal, ele era uma pessoa muito simpática, muito legal, muito animada, muito feliz. Ele era muito interessante, porque a gente chegava, pai, me dê dinheiro, ele levantava o braço assim, ó. É um assalto, vocês não querem me assaltar, é? E a gente, sabe quanto a gente pedia a ele, gente? 50 centavos, R$1. A gente não pedia dinheiro, não. Meus filhos, meu pai, meu menino ficou tempo, mamãe, só tem R$100. Veja, 100, isso aqui é um assalto. Isso sim é um assalto. A gente pedia 50 centavos, gente, 50 centavos, que era o preço de um sorvete na época. Meu pai levantava os 2 braços assim, como se tivesse sido um assalto, como se a gente estivesse assaltando ele. Era muito engraçado, meu pai era muito divertido. E aí, pronto, então, no dia 29 de maio do ano de 2000, um homem de madrugada, no dia 28, meu pai estava cantando, porque ele era conhecido como Tim Maia. Ele cantava muito bem, a voz dele, o timbre de voz dele era muito parecido com o de Tim Maia. E ele não estava cantando num bar perto da minha casa, da casa da gente, né? Ele estava cantando no dia 28, bebendo, cantando, se divertindo, curtindo a noite. E na madrugada do dia 29 de maio, no dia de 5 horas da manhã, um homem bateu na porta, um amigo dele bateu na porta, que ele estava no trabalho, ele era taxista, segundo informes. Meu pai foi ao banheiro e quando voltou se sentiu muito mal, uma falta de ar, uma dor muito forte no peito. E pensaram que era brincadeira porque ele era muito brincalhão, mas perceberam logo que não era, então botaram ele dentro do carro, socorreram ele. Segundo também informações de uma mulher que estava lá presente na hora que ele chegou, ele ainda deu 4 passos dentro do hospital. Ele ainda saiu do carro andando, veja só como meu pai era muito forte. Ele saiu do carro andando, deu uns 4 passos dentro do hospital e desabou, caiu. E ali ele já caiu morto mesmo. Levaram ele para reanimação, mas não adiantou, ele teve infarto fulminante. Quando nós chegamos ao hospital, ele já tinha falecido, ele já estava morto. Nós não sabíamos, né? Descobrimos lá. E foi um dia muito terrível, o dia que meu chão se abriu e o dia que o mundo parou para mim, o dia que o mundo acabou. Foi o dia que meu pai faleceu, porque ele era meu chão, ele era meu limite, porque eu sempre fui muito espaçosa e meu pai era meu limite, era até ali, dali eu não podia passar, e sem ele quem ia me limitar? Eu ficava me perguntando isso direto, e foi aí também que eu encontrei Deus, nessa parte aí também, que eu encontrei Deus, que se tornou meu limite.
né, por muito tempo, e até hoje Deus é meu limite. Mas era meu pai, ele era meu chão, era minha rocha, era meu porto seguro. Enfim, eu sabia que podia andar por aí e ia voltar com meu pai. Ele ia estar lá para me socorrer, me ajudar. E, enfim, ele era um cara muito maravilhoso, ele faz muita falta. Você que tem seu pai vivo aí do seu lado, que você está brigado com seu pai, faça as pazes. O tempo é curto, a vida passa muito rápido. Perdoe, libere perdão, deixe isso pra lá. Ele é seu pai, não importa, ele tá certo, você tá errado. Sempre, os filhos sempre estão errados, nunca estão certos, pode ter certeza disso. Graças a Deus eu tive muitas oportunidades em que eu disse a meu pai que eu amava e aproveitei essas oportunidades para dizer a ele. Nos dias do meu aniversário, ele sempre era o primeiro a me dar feliz aniversário, onde ele estivesse. Ele ligava para casa e a voz dele cantando parabéns era suave, como um canário, era perfeita, tipo veludo entrando no... Veludo, você quando veste veludo, você já sentiu o veludo, ele é bem suave, bem delicado. Era a voz do meu pai e eu sinto muita falta disso, muita falta dele. Faz 21 anos que ele se foi e parece que foi ontem que ele morreu, né? Meu pai era um cara massa. Então, se você ainda tem seu pai, o abrace. Não se lembre das coisas ruins que o seu pai, não se lembre, né? Apague da memória as coisas ruins. Aproveite as coisas boas. Dê muito cheiro, muito abraço. Meu pai tinha muita dor nos pés, porque como ele era taxista, passava muito tempo sentado e ele era bem forte. E ele sentia muita dores nos pés. Toda vez que eu ia fazer massagem no pé dele, eu ficava cara feia. Ai, como eu queria hoje ter meu pai para fazer massagem no pé dele. Acho que eu ia fazer cantando. Né? Mas, enfim, eu fazia massagem, mas fazia com cara feia, estressada. Porque não adiantava, menina. Eu fazia, minha mão é bem fininha, ó. Minha mão é bem fininha. E era mais fina ainda quando eu era mais nova. Então, assim, quando eu fazia massagem no meu pai, a força que eu fazia, ele não sentia nada. Ele dizia, eu não tô sentindo nada, não tô sentindo nada. Se eu não tô sentindo nada dele, é que dava uma agonia na pessoa. Então, assim, pra que eu fazia isso? Não adiantava, né? Mas adiantava muito, porque eu tava ali com meu pai, enfim. E hoje eu sinto falta de apertar o pé dele, mesmo se ele dizendo que não tá sentindo nada. Então, se você tem a oportunidade de cuidar do seu pai, a sua mãe também, que eu também não tenho mais mãe. Se você tem a oportunidade disso, cuide, converse, socialize com eles, porque é muito importante. Os pais são o nosso porto seguro. Mesmo que a gente não more mais com ele e tudo, mas que não dependa mais dele, porque eu aos 15 anos já tinha meu próprio dinheiro, já trabalhava, já não dependia financeiramente dos meus pais. Mas mesmo assim, ele era meu porto seguro, ele era meu coração, ele era meu amor, meu pai. Eu sinto muita falta dele. Muita mesmo. Você é mais que vencer, é mais que esperar. Vou morrer